Oi! Como prometido, e só falta eles para serem comentados aqui da nossa autora do ano passado, venho aqui conversar com vocês sobre a duologia Nicolai, que é composta por King of Stars, Trono de Ouro e Cinzas, Rule of Wolves, Trono de Prata e Noite. E esses dois livros serão então os dois últimos livros do Grishavansh até hoje, lançado pela autora. Pega um cafezinho, pega um chá, pega uma água. Vamos sentar porque eu tenho muita coisa para comentar. Para dar início a esse vídeo, um lembrete para você ler estes livros aqui. Recomendo. Alguns falam que não precisa, mas eu acredito que precisa sim, porque senão você não vai entender nada que tá acontecendo aqui não. Então, sim, você tem que ler a primeira trilogia, que é Sombra e Ossos, Sol e Tormenta e Ruína e Ascensão. Vocês têm que ler então essa duologia aqui, que é composta por Six of Crows, Sangue e Mentiras, Crooked Kingdom, Vingança e Redenção. Esses dois livros aqui precisa, principalmente por questão cronológica, tá? Que é importante para entender o que está acontecendo nessa duologia. Te dando um background do que está acontecendo nessa série, então, entendendo que é uma continuação de todo o universo. Ele vai acontecer 3 anos depois da Guerra Civil que ocorre em Ravnica, que é contada em Sombra e Ossos, que eu já fiz o vídeo aqui no canal, vou estar deixando aqui nos cards. Que então a gente vai encontrar Ravnica como um país que está tentando recuperar as suas forças, ao mesmo tempo que essa tentativa de recuperar suas forças não é somente política, mas também de exército, mas também do seu povo. Porque o povo sofreu muito, porque houve muitas mortes. Junto disso, nós temos os próprios líderes, o Nicolai, o Triunvirato e também alguns personagens, para ser mais específico, uma personagem. Esse, assim, é mais ou menos assim o que vai estar acontecendo. Não é somente isso, esse vamos colocar que é a principal tensão, porque o país não está bem protegido, porque não tem forças, não tem poder aquisitivo, não tem dinheiro para poder estar investindo na recuperação e no armamento. Por quê? Com o problema apresentado ali em Six of Crows, os países à sua volta estão querendo ter em mãos a Jordaparem, que é aquela droga que faz com que os Grishas ficam mais poderosos, mas ficam dependentes dessa droga. Junto disso, a gente descobre que essa droga, a gente sabe que essa droga mata os Grishas após uma quantidade de uso. E a gente vai descobrindo que eles estão conseguindo criar uma outra dessa mesma Jordaparem, mas que não necessariamente vai matar eles se eles tomarem só 3 doses. Então a gente tem esse problema entre os Cash, entre os Fierdanos principalmente, porque os Fierdanos, eles estão prontos para a guerra, estão finalizando ali então os seus preparos para atacar Ravnica. Junto disso, a gente tem o Nicolai tendo problemas internos ali, onde que os líderes ali do seu país, junto com o seu país, o povo, estão falando que o Nicolai, ele não é legítimo. Junto disso, nós temos um problema do próprio Nicolai. Lá em Sombra e Ossos, a gente sabe que o Darkling, ele pega e transforma o Nicolai em um dos Volcras. E esse monstro, não porque o Darkling morreu, que ele saiu do corpo dele. Então, ele ainda convive com esse monstro, ele ainda não tem domínio desse monstro. Então, assim, é um problema muito sério. A gente inicia a série tendo essa noção desse descontrole do Nicolai. Então, a gente vai ter essas ambientações. Nós temos o que aqui nessa série como background? Problema. Então, nós temos que tentar resolver, e é isso que a autora vai tentar fazer nessa duologia, ok? Aqui nós temos então o início da duologia Nicolai. Então nós vamos ser apresentados então ao próprio Nicolai. É uma situação bem complicada, porque aqui ao mesmo tempo dá continuidade ao que é apresentado lá em Sombra e Ossos. Por quê? A gente inicia esse livro com o ataque de um monstro que nos lembra os Volcras, que até o momento a gente achava que tinha sido mortos junto com o Darkling, atacando um filho de um fazendeiro, quase matando essa criança, mas a própria Zoya, que é do exército ali, que é do próprio Triunvirato, uma liderança ali dos Grishas dentro de Ravnica, indo atrás desse Volcra, conseguindo capturar ele, e a gente descobre então que esse Volcra nada mais é do que o próprio Nicolai. Então a gente então entende e a gente é apresentado a este problema, que é o quê? O Volcra que estava no Nicolai, em que a gente achava que tinha acabado, não acabou. E começamos a questionar.
por que ainda tá dentro dele? Se o próprio criador desse monstro morreu, como assim? Só ele morre. Só ele tem esse monstro. Os outros acabaram, só esse que viveu. Esse é o início da história a ser colocada. Junto disso, então, a gente vai entender que aqui não é igual os Sombriossos, que é só a Lina nos contando. Vai ser como em Six of Crows, que nós vamos ter, então, diversos personagens nos contando a sua parte da história, onde você está. As pessoas que mais vão aparecer aqui serão, então, o Nikolai, a Zoya e a Nina, porque eles são 3 frentes diferentes muito importantes para a história. Então, junto disso, a gente conhece então o Nikolai. O Nikolai nos apresenta qual é a situação dele ali, com esse problema que ele tem. E aí a gente vai conhecer a Zoya. A Zoya a gente é apresentada no início da trilogia como uma pessoa que era muito a favor do Darkling, mas depois ela acaba unindo as forças com a Lina, e a Lina confia ela como parte do Triunvirato. E ela então toma isso como posse: vou salvar o mundo. E a gente começa então a entender que ela não necessariamente ela é só uma pessoa que quer aparecer. Ela tem os dilemas dela, ela tem ali umas brigas, a gente conhece a história dela. E junto disso a gente entende então que ela tem uma importância muito grande por conta do seu poder. Ela tem um poder muito grande, ela tem uma autoridade, um poder de liderança ali muito grande, principalmente em ajudar o Nikolai. Ela e ele são os dois à frente do país aí nessa situação. Junto disso, nós temos a Nina. A Nina vai ser à frente lá em Fjerda. Ela tá fazendo um trabalho de espionagem ali em Fjerda para salvar os Grishas. E o que acontece? A gente começa a entender então que Grisha não necessariamente só nasce ali em Ravnica. Nós temos Fjerdanos que são Grishas, mas eles acabam sendo mortos, porque os Fjerdanos não gostam, eles desaprovam totalmente, consideram uma abominação. E a gente então entende que não é bem assim. Por conta dela já ter namorado, ela ter uma aptidão muito grande com idiomas, ela sempre trabalhou com isso, ela sabe falar Fjerdano, ela se mistura com o povo e ela começa a conviver ali, ela começa a fazer esse trabalho de espionagem para tentar achar Grishas, para tentar então também descobrir os planos ali de Fjerda contra Ravnica. Então ela vai ser uma de grande importância para o próprio Nikolai e para a Zoya, para poder se direcionar em questão à proteção para o país de Ravnica. Ao meio de toda essa confusão, dessa bagunça toda, que a gente sabe que não está sendo pouca, o que acontece? Vindo essa questão de que o Nikolai não é o rei legítimo do trono, o Nikolai, então, ele é obrigado a correr atrás de uma esposa. E não pode ser uma esposa qualquer. Então ele vai chamar, fazer um momento ali, em que ele vai chamar princesas pretendentes de todos os reinos. Junto desse problema, que não é somente isso, nós teremos, então, certas coisas acontecendo em Ravnica, não somente em Ravnica, mas em outros países, que estão assustando essas pessoas. Nós estamos tendo, então, certos eventos mirabolantes, assim. E, assim, são coisas, assim, assustadoras que eles começam a remeter para os deuses deles, os santos deles, mas não tem nenhuma explicação. Só que é algo que tá muito linkado à própria questão que eles têm, à própria dúvida que eles têm. Será que o Darkling morreu mesmo? Será que essa criatura que tá no Nikolai é um sinal de que o Darkling pode estar vivo? Então a gente começa a ter essas discussões. Com isso, o Nikolai então vai à caça, à forma de conseguir destruir esse monstro dele. Junto disso, ele então vai ser nos introduzido ali o personagem lá que é tipo um padre, que é o que, gente? Um adorador do Darkling, que fala que ele tem que ser então canonizado como um santo. Sabemos que não, mas ele quer que seja. E essa pessoa vai estar ajudando o Nikolai, então, por N e lógicas razões. O Nikolai, a Zoya e esse monge, eles irão, então, até um lugar na Dobra em específico, que está acontecendo algo lá. Eles vão lá olhar o culto que está sendo feito pro Senhor das Trevas, que é o Darkling. Chegando lá, descobre, então, que o Darkling, ele não necessariamente está morto. Antes deles descobrirem isso, eles vão ser, então, capturados para um limbo que existe dentro da Dobra, que seria, então, a própria Dobra, onde lá dentro eles irão, então, conhecer 3 santos muito específicos ali. A gente vai conhecer, então, bem específico, o Juris, um santo que ele é um dragão.
Ele vai ser tipo que o principal ali dentre os deuses, junto com uma outra personagem que eu esqueci o nome dela. É uma das deusas também, tá? Que a gente vai conhecer, que vai ser a que vai estar, entre aspas, solucionando o problema do Nikolai, Elisaveta. Ela vai ser, então, a solução. Ela tem a solução para esse problema. E eles, então, vão estar ali nesse momento, num lugar onde que eles não estão entendendo o que está acontecendo. Eles não têm noção de como o tempo está passando. E eles, então, vão ser treinados. O Juris vai pegar a Zoya para treinar ela. E junto desse treinamento, que a Elisaveta também vai estar fazendo com o Nikolai para poder tirar esse monstro de dentro dele, a gente entende, então, uma realidade dos Grishas que a gente não sabia. O Juris apresenta para nós, então, quem realmente são os Grishas, como que funciona, quem realmente é o Darkling, qual é o poder verdadeiro que o Darkling tem, o que ele fez em relação a Ravka e toda essa dinâmica, toda essa estrutura do universo e do governo Ravka e dos Grishas. Quem criou foi o Darkling. Por que ele criou? O que isso causa? E a gente vai descobrir esse novo universo deles ali. A gente vai descobrir realmente qual é o nível, qual é a magnitude de poder que os Grishas têm. Até que a gente vai descobrir, então, que, na verdade, o Darkling está vivo. A gente vai ver, então, aqui essa discussão. O que vai ser discutido é isso. Vai ser apresentada essa realidade. Aqui vai ser aquele livro introdutório da realidade dos personagens já apresentados nas demais histórias, da realidade do universo já introduzido nas outras histórias, mas agora como que está e o que vão ser os principais problemas. E junto disso, de toda essa dinâmica em que eles vão estar ali aprendendo e a gente vai descobrir que o Darkling ele vai ser um problema futuro também, a gente tem um presente que é o quê? Fora daquele limbo da dobra, está rolando ali a festa para achar a pretendente do rei, do Nikolai. Então vai ter uma pessoa que vai fingir ser o Nikolai ali e a gente vai descobrir como que outros governos estão tramando contra a vida do Nikolai e a gente vai ter essa disputa política. Então, quando a gente acha que tá tudo ok, a gente descobre que simplesmente é a ponta do iceberg. Aí vai finalizar esse livro com a gente, então, vendo que o Darkling voltou. E ali a gente vai ver, então, o Darkling só voltando e tentando recuperar os seus poderes. E a Nina, tadinha, ela tá lá. Ela vai ficar esse tempo todo lá em Fjerda. E ela vai ser o que então, gente? Ela vai ser o que vai conectar a Fjerda com a guerra principal, que é entre Fjerda e entre Ravka. A Nina, ela vai conhecer uma pessoa em específico, que vai ser a filha do general ali de Fjerda. Ela vai ir pro núcleo de poder de Fjerda como essa espiã. E ela vai descobrindo mistérios, descobrindo coisas e vai ajudando Ravka a tentar se safar, se proteger e também vendo qual é o nível que o inimigo está. Aí nós vamos então para Rule of Wolves, Trono de Prata e Noite. Eu vou ser sincera, o subtítulo disso aqui não tem nada a ver. Até mesmo esse nome aqui é muito específico, tá? É muito específico mesmo esse livro, esses títulos. Mas vamos voltar aqui às discussão. No segundo, então, gente, vai ser onde a gente vai ter aquele limbo, porque vai ser um limbo preparatório para a guerra, mas também nós vamos ter o fim, entendeu? Então, assim, é aquele negócio. Não é que a gente vai ficar perdido no universo, mas a gente vai ter aquele limbo que vai acontecer. Por quê? A gente tem a apresentação de tudo que vai ser discutido de toda a obra. E aqui, então, vai ser estruturado. Aqui, o principal personagem não vai ser nem o Nikolai nem a Zoya, vai ser a Nina em específico, por isso o Wolves, porque o animal principal de Fjerda é o lobo. Então, a gente entende, vendo a capa e lendo a história, a gente entende que o título está relacionado à Nina e o que ela faz ali dentro de Fjerda como modo de proteger Ravka. Ela é a personagem principal aqui da história neste momento. E o que vai acontecer nesse livro? Esse livro vai dar sequência do momento que finaliza o livro, que é quando a gente vê, então, que o Darkling voltou. Aí, a Zoya e o Nikolai estão presentes nesse momento, eles capturam o Darkling, prendem ele e começam a falar, meu Deus, o que vamos fazer? E chama a Alina para tentar ajudar. E aí é quando a gente tem aquela união de sombriossos
e Six of Crows no livro só vai ser aqui, porque aí ela vai chamar a Alina e o Mal, e a gente vai ver como que eles estão, a gente vai conhecer como que tá a realidade deles. Esse livro, então, vai nos contar como que vai estar o Nikolai e a Zoya após esse treinamento que eles tiveram diretamente com um dos santos. Os dois estão com um poder muito maior, tá? Os dois estão vivendo um momento de crise porque eles estão percebendo o poder que eles têm, mas eles têm medo de ser errado aquilo ali. Mas aí fica a discussão, ou simplesmente foi um controle que o Darkling criou para ter domínio dessas forças. E junto disso nós temos a Nina. A Nina, ela vai ser crucial. Nós vamos ter a Nina aqui como a personagem, ela conheceu essa menina no primeiro livro, onde que ela vai descobrir então que ela é filha desse general muito importante de Fjerda, que é o general, vamos colocar assim, ele é o general do exército principal de Fjerdanos. Ela conhece esse cara de uma forma não muito boa, porque ela foi sequestrada por ele. O cara que ela gostava, que ela namorava e tal, que veio a falecer, morreu por conta dele. Então assim, ela tem meio que um ódio mortal por esse cara. Será? Com certeza. Ela vai ser, então, essa pessoa que odeia o Jarlbrunn, que é esse general ali, esse líder principal ali, que também odeia Grisha e não sabe que ela é Grisha e não sabe que a sua filha Honey, descobriu, achei o nome dela, é o Grisha. E elas duas estão nessa dinâmica, porque ela mostra pra filha dele que o pai odeia ela e que ele odeia todo mundo que é igual a ela. E ela entende, então, que o pai é uma pessoa má e que ela precisa lutar contra isso, mas ao mesmo tempo ele é o pai dela. Então a gente vai ter essa disputa. E a Nina, ela vai ser essa figura muito importante, porque como ela está perto do próprio general, ela descobre o próximo passo de muitas decisões, de muitos eventos que irá acontecer, que vai levar à guerra. Então ela orienta o Nikolai, ela ajuda a Ravka a poder se preparar para alguns desses. Outros ela não consegue, que venha levar à morte de alguns personagens, tá? Lembre-se, a autora não tem dó de matar, tá? Ela não tem dó de matar, ela mata mesmo, e eu gostei desse ponto dela. Dói o coração? Dói muito, mas é bom quando a pessoa não tem dó e faz o que é preciso fazer. Porque numa guerra onde que ninguém morre, fica complicado. Aí a gente vai ver esse lado, que é o quê? A guerra já está decidida, irá acontecer. O exército de Fjerda está pronto. Porém, já é um problema em que agora o próprio Nikolai e Ravka está somente tentando amenizar os impactos dessa droga e ao mesmo tempo tentando achar uma cura. Enquanto não acham, eles vão só tentando se proteger do ataque dessa droga, junto com tentando uma cura ou algo que possa facilitar eles contra essa droga, junto com o exército de Shu que eles criaram que é feito de Grishas, que eles viram armas super poderosas e fortes. Eles tentando ir contra isso, e junto disso nós temos ali a briga com o Darkling, que ele também vai estar ali meio que colocando a lenha na fogueira para mais confusão, porque ele quer o poder dele, ele quer voltar a ter tudo que ele tinha, e ele vai fazer de tudo por isso. Mas entenda, essa do Darkling não vai ser a principal discussão. No primeiro livro mas no segundo não é. O segundo livro é somente uma discussão mais direcionado para a guerra, tá? Para a guerra dos Fjerdanos contra os Ravkanos. E a gente vai ter a guerra, a gente vai ter um momento muito tenso, um momento que a autora ela soube desenvolver. Mas entenda, aqui a gente vai ter esse limbo, onde que a gente vai ver muito mais parte da Nina, por ela estar no momento ali bem no fronte de guerra, ela nos orientando o que está acontecendo dentro de Fjerda, o que está sendo planejado por Fjerda, e ao mesmo tempo a gente tem o Nikolai e a Zoya nos contando o que está acontecendo em Ravka. O casamento, o que aconteceu com o casamento, a pretendente, e ao mesmo tempo a gente tem o problema do próprio Darkling acontecendo ali em Ravka, que, entre aspas, é um problema? Mas não é o maior deles, tá?
Junto de tudo isso, nos 2 livros, nós teremos romance, galera, teremos, mas não é o principal, tá? É algo que vai acontecer, porque, né, se tem pessoas pode acontecer, mas não é o principal da história. Então, assim, a gente vai ter o romance aqui sendo desenvolvido, eu vou discutir eles daqui a pouco, mas não é o principal. São livros maravilhosos e vamos aí falar um pouco sobre os pontos que eu achei interessante dentro desses livros, que eu acho que pode chamar sua atenção para a leitura e até para o próprio universo, né, gente? Essa continuidade que a autora dá da obra. Então, você tem uma cronologia, nós temos tempos para acontecer cada coisa, e a gente vai ter, então, sim, esse período a ser nos mostrado através das obras, e aqui vai fazer muita importância, porque eles vão nos contando o que aconteceu em cada período, o que isso refletiu em cada reino e em cada personagem. E a gente, se não lê, por isso que eu dei a dica, se não lê, a gente fica meio avoado, meio sem saber o que está acontecendo. E é muito interessante também porque a gente conhece o Nikolai, a Zoya, a Anya e o David. Todos eles a gente conhece ali na primeira trilogia. E pra quem sabe a minha opinião, vou até deixar aqui nos cards e no box de descrição o vídeo. Eu não gostei muito dos personagens daquela série. E são esses aqui, tá? Eu não gostei, porque pra mim, igual eu falei, são personagens que a autora foi muito superficial. Assim, eu não sei se é porque ela sabia que ia ter outros livros, mas naquele livro não deu certo. Ela, tipo, as discussões, o foco que ela deu dentro da obra não foi algo que me atraiu, que realmente foi legal pra mim. Agora, aqui não, aqui a gente vê esse desenvolvimento dos personagens. A gente então entende como que eles se encontram 3 anos depois do que acontece lá quando a gente conhece eles. E a gente entende que eles estão totalmente diferentes. Mas ao mesmo tempo, a gente então ainda tem um aprofundamento no conhecimento desses personagens que, entre aspas, eu não esperava, né? Mas que quando a gente tem, a gente fala, nossa, ela realmente teve um preparo, ela realmente está desenvolvendo os personagens psicologicamente, até como indivíduos que estão no meio de uma guerra que não vão se preocupar somente com paixões, tá, gente? É uma coisa que eu achei muito interessante. Outra coisa que é muito discutido, principalmente nesse primeiro livro da duologia, que é a dimensão dos poderes Grishas. E o que é o Grisha? Aqui a gente, quando eles vão ali, eles estão ali naquele limbo da dobra, a gente entende então que os Grishas, eles não são só aquilo ali, que eles não são só os amplificadores, eles não têm só poderes por conta dos amplificadores. E também a gente entende o que são esses amplificadores. Então a gente entende que é muito mais do que somente você ir lá e matar, por exemplo, igual a Alina fez com o Cervo, o Stark foi lá, matou e pegou aquele poder. Não, é muito mais do que aquilo. E aqui nesse livro vai ter muito esse foco. Nós vamos ter, tipo, da metade do livro para quase o final, esse aprofundamento no Grisha, no poder Grisha, na capacidade do Grisha. E nós vamos ver essa estrutura e esse conhecimento desestruturando a Zoya e o Nikolai. Tipo, tudo que eles conheceram foram jogados no lixo e eles tiveram que aprender coisas novas. E eles estão vivendo na pele tudo isso que eles estão aprendendo, e isso tem assustado todos eles. Mas é muito interessante, porque levou para um lado que eu falei, gente, gostei. Foi clichê em algumas partes? Com certeza, porque tem que ter o lado clichê. Mas esse desenvolvimento do universo valorizou tudo que ela já tinha apresentado, principalmente os santos. A gente entende quem são esses santos e o que eles fizeram. Então, tudo que a gente pega, por exemplo, quando a gente pega uma outra obra dela que fala só sobre os santos, a gente começa a ler essa obra com outros olhares, entendendo o que realmente é esses santos, o que realmente fizeram. E também a gente entende a influência desses Grishas dentro do universo todo, não só em Ravka, mas em Fjerda, na estrutura da cultura de Fjerda, em tudo, e no Shu, tudo a gente vê que tem uma influência dos Grishas, só que cada um, por exemplo, criou uma cultura diferente, uma religião diferente, mas tudo vem com os Grishas, entendeu? Essa união, esse aprofundamento, esse detalhamento da autora,
dela achar necessário, dela ter feito isso, foi muito interessante. E como eu disse, esse primeiro livro encaminha os problemas da guerra, encaminha a guerra, tem momentos de guerra aqui dentro, tá? Mortes também. A gente tem ali encaminhado, então, toda a guerra para o segundo livro. O problema da Parem é todo compreendido a realidade do que se encontra. E Ravka, então, tem que tomar uma atitude baseada no que eles estão. Não é mais, assim, algo figurativo, imaginação. Eu acho que... Não, é isso. Nós temos que resolver esse problema. E também a questão do Nikolai. O Nikolai tem essa discussão feita em relação a quem é o pai dele. E realmente ele não é legítimo, tá? Esse spoiler. Ele não é o filho legítimo, mas se ele não é o filho legítimo, quem é? E se tem esse filho, então quem tá apto para estar tomando o trono de Ravka? E quem é o pai de Nikolai aqui, sabe? É uma questão a ser muito discutida, e ela não é tão discutida, mas quando ela entra na história, ela é bem desenvolvida, e quem é o pai dele é top. Gostei muito do pai dele. E nesse livro mesmo, o que me chamou muita atenção é porque, como ele é um livro pequeno comparado ao próprio segundo dele, sabe? Mas ele é tão elétrico, porque é tanta informação que a autora passa pra gente, mas você não fica perdido, tá? Por isso que você tem que ler os outros. Você não fica perdido, mesmo que são muitas informações, muitas coisas sendo apresentadas para serem resolvidas no segundo. Entendeu? Porque ela não pega só um problema que já foi apresentado, por exemplo, no Six of Crows. Ela pega aquilo ali, desenvolve na realidade desse universo aqui, que foi alguns anos depois do Six of Crows, e a gente é apresentado, então, a realidade de todo o universo, e ela vai desenvolvendo em cima disso. E aí nós vamos pro segundo, né? Nesse segundo, fora a guerra, aqui teve um problema. A gente tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa sendo iniciada, sabe? Tem muita coisa que já deu início, que ela está em desenvolvimento. Então ela dá uma desacelerada aqui na leitura. Por quê? A Nina, tudo que ela tinha que resolver na hora, ela já resolveu. Então ela tem que pegar a informação, ela tem que desenvolver algo para poder dar novas informações para o Nikolai. Junto disso, o Nikolai, tudo que ele tinha de imediato para resolver já foi resolvido. Ele agora tem que dialogar, ele tem que pensar, ele tem que analisar para poder tomar uma decisão futura. E isso desacelera a leitura, assim, realmente, desacelera bem. Mas, assim, sempre quando você acha que desacelerou muito, você vai parar, a autora pega você no tranco e você desenvolve, mas aí depois desacelera. Mas eu entendo que é por conta do que a autora queria fazer nesse livro. Então ela tinha que parar esse momento para desenvolver, porque senão ia ser muito rápido e ficar muito avulso. Muita coisa a ser resolvida que realmente era só sentar, analisar que diversas dessas discussões é resolvida nesses momentos tediosos aqui da leitura. Aqui nesse livro a gente vai ter o link de todos os personagens. Aqui nós temos a Nina, que é do Six of Crows. No final do livro nós vamos ter o próprio Cass sendo apresentado, que é uma puxada ali para um próximo livro, talvez, eu acho que sim. A gente tem o Cass voltando, a Ened também mostrando o que aconteceu com ela depois do fim de Six of Crows, que a gente nunca, não sabia até então. E até a própria Alina, o próprio Mal, o próprio... tem um cuidador, tem um personagem específico que entra na história que, assim, eu tinha esquecido dele. Ele volta, ela traz de volta, que tá junto com a Alina. E, assim, não é simplesmente... eles estão aqui, os salvadores da antiga história. Não, eles estão ali, eles estão cientes de tudo que tá acontecendo e eles não estão alienados àquela situação. Eles estão presentes ao problema. E eles estão ali tentando resolver, e eles desenvolveram, mesmo nem aparecendo no papel, no livro, eles desenvolveram alguma coisa. Olha que coisa linda. Aí a gente tem no finalzinho do livro o cliffhanger, tá? Pra mim isso aqui é um baita do cliffhanger total, assim, que a autora faz. Alguns falam que vai ser o fim, não vai ter mais nada. Mas, gente, se falar, o final do livro é esse aqui, ó. Mande uma mensagem ao Clube do Corvo. Diga a Cass Breaker que a rainha de Ravka tem um trabalho para ele. Cliffhanger. Sim, quero esse livro pra ontem, quero.
Uns falam que não vai ter nenhum outro livro sobre essa série, mas eu acho que por conta do cliffhanger, ela deixou em aberto aí para uma possibilidade, para uma possível nova obra dentro dessa história. E nós temos um ponto aqui que é os romances. Quem vai ser os romances aqui, gente? Para vocês não ficarem, ai, mas gente, ela fez o romance básico dela. Nós temos aqui então a Zoya e o Nikolai. Eles dois desenvolvem um relacionamento bem, assim, interessante. De início a gente fica até, ai, que preguiça. Até a enrolação deles é interessante, porque não é sem razão. Não é só picuinha, ai, fingir, lenga-lenga. Não, tem um objetivo, é interessante. É muito bem desenvolvido pra realidade que eles estão vivendo, que é guerra. Não vão pensar em paixão, e sem contar que ele é rei e ela é simplesmente soldado. Fica aquela discussão, será que eles podem? E no final é lindo, maravilhoso. Não vou contar, mas vocês já estão vendo pela minha cara. Um outro romance que a gente tem aqui, que é desenvolvido mesmo, que acontece, é a Nina e a Honey. Acontece aqui. É isso aí. Tem eles dois, tem esse romance. Cita o romance Cass e Inet, tá? Que é do Six of Crows. Então a gente tem esses dois romances, esses três aqui sendo citados ou desenvolvidos aqui. Esses livros são maravilhosos. Esses livros não existem assim. É a ligação perfeita, é uma união de personagens que já foram apresentados, desenvolvidos até um nível onde que ela aprofundou mais ainda e ela soube desenvolver muito bem. Não foi algo sem noção, algo assim, ai meu Deus, o que vai acontecer? Não, foi bem objetiva. Ela tem aquele momento que, ela no momento certo, ela desacelerou a história, você pode dar aquela, ai meu Deus, agarrar, demorar um pouco, mas você consegue desenvolver. É um livro muito interessante. Assim, pra mim, da duologia em si, ela é a minha favorita, essa duologia. E eu tentei falar, mas não falei muitas coisas. Por quê? Primeiro porque vai ser spoiler, porque assim, quase todas as informações aqui que eu vou falar vai ser um spoiler em algum sentido. Mas o core, assim, a estrutura da história mesmo vai ser isso. Qual que vai ser o fim de Ravka, de Fjerda, essa relação humanos e Grishas, o Darkling, o que vai ser ele, o que é ser um Grisha, o que é um amplificador, o que é um Grisha ter um amplificador, e a história dos próprios personagens vai ser maravilhosa. Então é isso aí, gente. Esse foi a duologia Nikolai. Eu espero que você tenha gostado. Se você já leu esses livros, deixa aqui nos comentários o que você gosta. Recomendo muito sobre essa literatura, mas lembrando, tem que ler aqueles outros livros antes. Vou estar deixando aqui nos cards todos os vídeos dos livros que eu já fiz e do resumo da autora aqui do ano passado. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo aí nesse canal.